Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins. O destaque neste momento é para o mercado de biocombustível, porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre uma ferramenta que foi lançada recentemente para o biodiesel, né? A gente vai falar sobre essa ferramenta melhor, principalmente nesse contexto recente, né, que a gente fala de oscilações representativas nos preços dos combustíveis aqui no Brasil, né? E principalmente com uma recente alteração em relação à forma, né, de comercialização, em relação aos leilões que eram feitos anteriormente e o mercado que agora passa a ser aberto, uma decisão que foi recentemente aprovada. Então a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto com a Nicole Monteiro de Castro, ela que é especialista sênior de preços na S&P Global Platts. Nicole, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente no Notícias Agrícolas, viu? Olá, Jonatas, boa tarde, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar trazendo um pouquinho mais de explicação para esse mercado que, de fato, nesse momento está tão inseguro com tantas modificações desse modelo de negociação. Com certeza. Bom, Nicole, queria que você falasse um pouco pra gente, então, sobre essa ferramenta que vocês da Platts estão lançando, né? E como, de alguma forma, ela deve ajudar aí o mercado nesse contexto tão marcado, né, de alguma forma, por incertezas diante dessas mudanças recentes que a gente tem acompanhado por aí. Perfeito. Bom, vamos lá. Ainda nos últimos 2 dias, né, a entrevista está sendo num momento bem oportuno, porque nos últimos 2 dias eu participei da conferência de biodiesel que existe no Brasil, a conferência do Biodiesel BR, e realmente as discussões estavam bem acaloradas, digamos assim, o que faz total sentido, considerando o que eu nomeei ser a palavra-chave, né, ou a palavra que podia ser usada como referência dessa conferência, que seria desafio. Mas eu coloquei até na minha apresentação que todos os desafios trazem novas oportunidades, né? O mercado, de fato, está saindo do que eu estou chamando de um status quo de existência, que era dentro desse ambiente de leilão. Então, não existia um outro modo de se negociar o biodiesel desde que o programa foi iniciado no Brasil. E, de repente, até uma medida bem rápida, né, que foi colocada. De fato, os produtores, a Associação de Produtores, tinham uma outra expectativa de que esse mercado ia permanecer nesse ambiente de leilão por minimamente mais 1 ou 2 leilões, né? Então, teríamos mais um leilão em dezembro e um outro leilão em fevereiro, e isso não aconteceu. Então, isso significa que a partir do dia 1º de janeiro, o mercado vai sair de um ambiente de leilão, que ocorria a cada 2 meses, para garantir o abastecimento necessário de biodiesel para a mistura do diesel, para um mercado parcialmente contratado, parcialmente spot. Bom, respondendo a sua pergunta, de fato, a Platts é uma agência reportadora de preço, né? Nós temos alguns preços que são referências internacionais de contrato, inclusive no mercado de petróleo, nós temos o referenciador, o Dated Brent, que precifica nada mais, nada menos do que 60% de todo o petróleo negociado globalmente. Aqui no Brasil, nós temos também um indexador que precifica contratos de etanol na região do norte e nordeste do Brasil. E então o mercado, inclusive, regional, brasileiro, já acredita a Platts essa verificação de preço que é usada para referenciar contrato. Então, considerando que o mercado estava carente, né, de algo neutro, imparcial e que de fato fosse transparente com relação à metodologia para uma referência de preço do biodiesel, né, nesse novo modelo, a Platts iniciou uma avaliação de preço de biodiesel DAP, colocado em Paulínia, e iniciou a publicação no último dia 3 de novembro. Perfeito, Nicole. Bom, queria que você falasse também, né, um pouco sobre como essa ferramenta deve ajudar, né, o setor como um todo e também quem acompanha de perto, como nós jornalistas aí, né, essas oscilações de preço que a gente tem visto no mercado de combustíveis aqui no Brasil como um todo, né, de alguma forma também traz transparência e mais clareza, né, para as informações relacionadas aos preços, principalmente diante da confiabilidade, né, das informações levantadas por vocês aí da Platts. Sim, você falou uma das palavras que são essência aqui na Platts, que é transparência, né?
Então, como é que nós iremos fazer essa publicação? Essa publicação vai ser baseada nas indicações de compra e de venda do mercado spot, tá? Então, o mercado vai ter 80% de obrigatoriedade de contrato volumétrico e 20% spot. Significa que o mercado vai acontecer numa base diária de negociação. Como você bem colocou, nós estamos passando por um momento de muita imprevisibilidade e flutuação no preço de combustível global. E por que isso está acontecendo e está sendo tão destacado ainda mais no Brasil? A gente não tem como não atrelar com a questão cambial, né? Então, quando você olha tanto para custo de petróleo, ou custo de matéria-prima, como o óleo de soja, ou como o custo do açúcar, exportação, por exemplo, são produtos que, no caso do açúcar, tem uma alta correlação com o etanol, né? Então, quanto mais o produtor se sente encorajado com relação à receita para produzir açúcar, ele produz menos etanol. E aí a questão cambial tem um ponto muito relevante, porque com essa depreciação que nós temos cambial, a exportação se torna muito atrativa, e a mesma retórica se aplica na cadeia da soja. Então, hoje, exportar soja, até a soja em grão, que não passou por um processo de manufatura, ou seja, não tem um valor agregado de fato na cadeia, mas exportar soja com um câmbio de 5,50 está muito vantajoso financeiramente falando. Então, você detém menos produtos, você tem um esmagamento menor, você produz menos farelo, você produz menos óleo no mercado doméstico, você tem uma demanda doméstica por óleo, né? E você tem uma competição. Então, você tem da produção de óleo, você pode ou exportar o óleo, ou atender demanda doméstica, ou fazer o biodiesel. Só fazer um parênteses aqui, né? Para quem, de repente, não tem essa informação. O biodiesel do Brasil, ele é composto majoritariamente por óleo de soja. Então, entre 70% e 80% da matéria-prima é óleo de soja. Então, se você tem uma questão cambial que pode, de repente, incentivar mais a exportação, seja do produto in natura, seja de ele já manufaturado em óleo, você acaba, obviamente, impactando no preço do biodiesel, né? O preço que vai ser minimamente encorajador para o produtor fazer o B100. Perfeito, Nicole. Bom, você falou um pouco mais, né, no início da nossa fala em relação a essa mudança aí, né, do ambiente de leilão, passando para negociações abertas, né, um mercado aberto. Queria que você explanasse um pouco mais sobre como vocês aí na Platts têm acompanhado, né, a atenção do setor a essas informações, né, de um lado e do outro também. Há preocupações, sei que de fato há algumas preocupações relacionadas a isso, né, mas queria que você trazesse aqui pra gente também, né, trouxesse aqui pra gente, na verdade, essas informações que vocês têm ouvido do setor diante dessa mudança aí, né? Olha, Jonathan, realmente isso traz uma insegurança e uma imprevisibilidade que são muito prejudiciais ao setor, né? Eu acho que independente do setor, se você não tem uma previsibilidade e de algumas premissas que são muito relevantes, você, de certa forma, bloqueia novos investimentos, você traz ruído de informação para o mercado, você gera uma assimetria de informação, uma insegurança muito grande e todos os fatores que são prejudiciais para qualquer ambiente de negociação. Do lado dos produtores, digamos assim, eu acho que eu posso destacar 2 pontos principais de insegurança. O primeiro é com relação à tributação desse biodiesel, porque antes, num ambiente de leilão, você tinha ali a intermediação da Petrobras, nesse ambiente de leilão, a qual recebia esse biodiesel, ela ficava responsável por pagar parte desse tributo, em torno de 50%, e os outros 50%, a gente está falando de um tributo de ICMS que varia de acordo com o estado, ou seja, já é uma coisa complexa, né? Tá considerando o tamanho do Brasil e que a gente tem produção do sul ao norte. Então, cada estado tem uma tributação. Antes, então, como eu estava colocando, a Petrobras ficava responsável por fazer o pagamento desse tributo, porque ela conseguia gerar crédito e utilizar esse crédito de alguma forma. Então, não era um custo que a indústria atribuía ao processo produtivo, os produtores, né? Então, não entendiam que esse ICMS, de fato, poderia reduzir a receita na produção do biodiesel. Então, esse é um ponto. Hoje, nós ainda não sabemos, não está claro, como é que vai ficar essa questão tributária. Se isso vai ser totalmente direcionado para o produtor,
se ele vai ter que pagar em torno de 9%, 12% de tributo de ICMS, ou seja, isso vai virar um custo, né, para o setor produtivo, e se esse custo adicional de tributo vai refletir num preço adicional, né, a cadeia vai absorver esse custo, eu assumo que eu acho um pouco provável. Então, esse é um ponto, na verdade, nem produtores, nem distribuidores sabem, mas que, de fato, vai afetar mais a receita obtida pela produção. E o outro ponto é com relação ao tamanho do mandato, né? Então, o Brasil trabalha com um mandato de biodiesel, assim como tem um mandato de etanol anidro também. Isso significa que é colocado pelo governo, pela lei. Se esperava que em março desse ano esse mandato fosse de 13% de mistura, ou seja, dentro da demanda total de diesel, 13% fosse ocupada pela mistura do biodiesel, pelo B100, então é o B13 que a gente chama, dentro da expectativa de mercado, né, o que está colocado hoje, é que março nós migraríamos para B14, março de 2022, e março de 2023 para B15. Porém, nesse último, né, eu posso falar quase 2 anos já, né, desde que começou a crise pandêmica no país em abril de 2020, esses mandatos eles foram frequentemente alterados, e muitos, inclusive, até já durante o ambiente de leilão. Então, isso traz uma imprevisibilidade de demanda muito grande. Como é que você vai fazer todo o seu desenho de expectativa de demanda e de custo, enfim, se você não sabe qual vai ser o tamanho dessa demanda, né? Então, eu destacaria esses 2 principais pontos como sendo os mais prejudiciais nesse momento, durante esse período de transição. Com certeza, Nicole. Olha, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? E sempre que tiver novidades aí da Pletts, queremos contar com a sua participação por aqui, viu? Muito obrigada, foi uma honra. Bom, estamos num tempo aqui de ao vivo, mas caso nós tenhamos alguém nos assistindo que queira entender mais em como que a Platts vai avaliar de fato esse mercado, qual é a metodologia que a gente vai aplicar, a periodicidade, eu estou à disposição, até inclusive para conversar com vocês e já mostrar como é que os preços estão andando já dentro dessa nova base de precificação de mercado. Perfeito, Nicole. Então, conversamos aí ao vivo com Nicole Monteiro de Castro, especialista sênior de preços na S&P Global Platts, a gente falando então sobre esse lançamento de cotação para o mercado brasileiro de biodiesel por parte da Platts, então, e a gente, claro, vai acompanhar muito de perto as informações desse mercado de biodiesel, como a Nicole falou, nesse momento aí de tantas incertezas para esse setor. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, agora na finalização dos nossos boletins, você vai poder acompanhar as nossas redes sociais, é só você seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre o agronegócio, e a gente segue com o nosso portal aqui 24 horas no ar, para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil, fica por aí. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.